Bom dia, pessoal. Segundo ano do Colégio Lima Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Como foram de férias, né? Foi pouquinho tempo, mas deu pra gente dar assim uma descansada, uma relaxada, desligar um pouquinho, né, dos deveres da escola, do compromisso de levantar cedo, de ficar ali na internet, no computador, no celular e podemos assim espairecer um pouquinho, né? Espero que vocês tenham aproveitado positivamente esse período, esse pequeno período de férias que nós tivemos, tá? E agora vamos voltar, né, para a arrancada final. Vocês já estão com um pé no terceiro ano e o terceiro ano é aquela coisa, né, do pré-vestibular, de todo aquele comprometimento. Então vocês estão muito mais no terceiro do que no segundo. Mas para isso temos que fechar o segundo e fechar o estudo que o ângulo programa para primeiro e segundo, que envolve primeiro, segundo e terceiro, e na verdade o terceiro acaba sendo um ano de cursinho, tá? Então, vamos lá. Aula 53, 54, a colocação do pronome. Qual o tipo de pronome? É o pronome que a gente chama de oblíquo-átono. Qual é o oblíquo-átono? Aquele que está ligado ao verbo pelo hífen. Levou-me, levou-o, levou-lhe, por exemplo. Ou se ele vier antes, o levou, lhe escreveu, lhe disse, nos falou. Então, ele pode vir antes, depois ou no meio do verbo. Então, seriam o meu, o teu, se, primeira, segunda, terceira, o a lhe, tudo terceira, nos, primeira do plural, vos, segunda do plural, o seu, os, o as, o lhes, a terceira do plural. A colocação, a posição desse pronome com relação ao verbo. Então, tanto eu posso falar me disse, como eu posso falar disse-me. Só que não é eu, vamos dizer assim, não sou eu que escolho. É a norma gramatical que rege esse tipo de colocação. Então, vamos ver lá, muitas vezes na redação de vocês, eu ou o Marcelo, nós mudamos o pronome de lugar e pode ser que vocês não saibam exatamente por quê. Então, hoje nós vamos saber por quê. Então, nós vamos ter, primeiramente, a próclise. Pró, antes, que vem antes do verbo. Então, nós vamos ter aqui o pronome colocado antes do verbo. Vamos acrescentar aqui. Antes do verbo. Então, nós vamos ter assim. Se o lugar dele é vir depois, para ele vir antes tem que ter um motivo. E um dos motivos é o que nós chamamos de palavra de atração. O que é a palavra de atração? Ela funciona como se fosse um imã que puxa o pronome para antes do verbo. Que imã seria esse? Qualquer palavra com sentido negativo. Nada, nunca, ninguém, não. Então, o que acontece? Essas palavras puxam o pronome e obrigatoriamente ele tem que vir antes do verbo. Ó, ela não nos viu. Nos por causa do não. Se eu falasse ela não viu nos, ficaria errado, tá certo? Então o não, a negação, é sempre uma palavra que atrai o pronome. Ela não nos viu por causa da pandemia. Os pronomes, quais pronomes especificamente? Os demonstrativos, são palavras de atração. Isso o livrou da culpa, por causa do isso. Se eu falasse isso livrou-o, ficaria errado. Os pronomes indefinidos, alguém lhe contou a verdade. Olha, o alguém atraindo o pronome lhe. O pronome relativo, o filme que me indicou, o que relativo, o qual me indicou, é ótimo. Todo pronome relativo atrai o pronome oblíquo. E no pronome interrogativo, quem me ligou? Este me aqui
atraído pelo quem interrogativo. Então, são palavras de atração: a negação, pronome demonstrativo, indefinido, relativo e interrogativo. Vejam que são várias as possibilidades de obrigatoriedade do pronome antes, que a gente chama de próclise, tá? Então, agora eu vou apagar a lousa para nós darmos continuidade. Quais são as outras palavras de atração e quais são as outras situações que exigem a próclise? Voltando, pessoal, também é uma palavra de atração as conjunções subordinativas. Quais? Todas. Integrantes, causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcionais, temporais. Os 10 tipos de conjunção subordinativa se constituem em palavra de atração. Então, vejam bem que em muitas ocasiões vocês vão ter o uso obrigatório da próclise. Se a conjunção subordinativa atrai, se a conjunção integrante atrai, se o pronome relativo atrai, toda vez que vocês tiverem uma oração subordinada, automaticamente vocês têm um caso de próclise, a obrigatoriedade do pronome vir antes. Por exemplo, quando nos viu, ficou emocionado. Esse nos aqui está sendo atraído exatamente pela conjunção temporal quando, tá? Os advérbios, mesma coisa, eles também se constituem em palavra de atração. Ele sempre me liga na hora de jantar. Ó, esse me aqui, atraído pelo advérbio de tempo, sempre. Então, são muitas situações que justificam e que, vamos dizer assim, indicam que o uso correto do pronome é proclítico, ser colocado antes do verbo. Então, lembre-se disso, é como se fosse um imã mesmo que puxa o pronome para antes do verbo. Fora as palavras de atração, algumas orações também exigem o pronome antecipado. Sempre que vocês tiverem uma interrogação, quem lhe deu o meu endereço? Então, esse lhe aqui, ó, ele foi atraído pelo pronome interrogativo e pela oração interrogativa, tanto faz. Vocês falarem próclise porque a palavra de atração é um pronome interrogativo, quem? Ou próclise porque se trata de uma oração interrogativa. Seja ela exclamativa normal, ou seja ela uma exclamativa optativa quer dizer, expressam um desejo. Deus te abençoe, Deus o proteja, que bons lentos o levem, que você tenha vamos dizer assim, um ótimo dia. São orações optativas, expressam desejo. Vamos escrever aqui, ó. Então, sempre que tiver uma oração optativa, o que acontece? Pronome antes. É Deus o abençoe e não abençoe-o, tá certo? Então, esses são os casos em que a colocação, o deslocamento do pronome acontece por uma palavra de atração, por um tipo específico de oração ou pelo advérbio, tá? Que mais? Verbos no gerúndio precedido da preposição em. Tem que ter o em. Se for só verbo no gerúndio, é ênclise. Mas quando eu falo assim, em se tratando de crime, ó, em se tratando, o em junto com o gerúndio. Se fosse tratando-se, seria ênclise normal. Mas quando eu coloco a preposição em se falando desse assunto, em se discutindo tal área, então sempre que tiver a preposição em junto com o gerúndio, também próclise obrigatória, certo? Então aí estão as situações
em que o pronome deve ser deslocado. Se ele não for, isso vai ser corrigido como uma inadequação linguística. E a ênclise? O que seria a ênclise? É o pronome vir depois do verbo. E sempre que ele vier depois do verbo, necessariamente ele é ligado pelo hífen. Disse-me, viu-me, falou-nos, considerou-lhe. Então, sempre que ele vier enclítico, a ligação através do hífen, certo? Então, agora nós vamos apagar a lousa para ver os casos aqui em que a ênclise, que seria a situação normal do pronome, ela se faz necessária e ela seria a opção correta, tá? Continuando, gente. Ênclise agora. Quando é que eu vou colocar o pronome enclítico? Ou seja, no lugar dele, depois do verbo ligado pelo hífen. Se o verbo vier no começo da oração, olha, é proibido falar nos chegou um aviso do correio. Isso é marca de coloquialidade. Começar uma frase com o pronome oblíquo átono é marca de linguagem informal. Então, toda vez que uma frase ou uma oração, veja bem, não é só um período, mesmo que ela venha num período depois, toda vez que o verbo inicia uma oração, automaticamente, ênclise obrigatória, tá certo? Chegou-nos um aviso do correio. Se eu falasse nos chegou um aviso, estaria incorreto. Número 2. Havendo pausa antes do verbo. Atenção para isso daqui que eu corrijo demais na redação. Se houver uma vírgula, ela impede a próclise. Então, assim, verbo vai ter que ser enclítico. Nos dias atuais, olha a vírgula aqui. Impressiona-me a solidariedade de muitos. Se eu falasse assim, nos dias atuais me impressiona, por causa dessa vírgula aqui ficaria errado. Então, essa é uma regra que muitos não prestam atenção a ela. Aqui muitos não prestam atenção. Então, havendo vírgula, não pode ser próclise. Necessariamente vai ser ênclise. Você fala assim, mas aqui é um advérbio. O advérbio vale para a próclise sem a vírgula. Se ele vier isolado pela vírgula, desfaz-se essa regra e a gente passa a colocar depois do verbo, tá? Nos dias atuais, vírgula, impressiona-me a solidariedade de muitos, tá? Onde mais que eu tenho que pôr ênclise necessariamente? Se o verbo estiver no gerúndio, se o verbo estiver no infinitivo ou se o verbo estiver no imperativo afirmativo. Tomando-se essa decisão, por causa do gerúndio, a população será poupada. Se tivesse o em se tomando, aí seria próclise. Sem o em, necessariamente ênclise. Por favor, entregue-me seu passaporte. Aí, imperativo, é uma ordem, é um comando. Então, o que nós vamos ter aqui, o pronome depois, por causa do verbo no imperativo. Aí são dois motivos. Tem a vírgula, ficaria errado falar me entregue seu passaporte, e, fora isso, o verbo no imperativo afirmativo também exige ênclise. Certo, pessoal? E vamos para o terceiro momento, que é a meso, meio, mesóclise. Quando é que o pronome vai vir no meio do verbo? Abrir-lhe-ei uma exceção, por exemplo. Tá certo? Então, vamos apagar a lousa para passarmos as regras agora da mesóclise, tá?
Então, nós temos aqui, ó, quando que eu vou usar a mesóclise? O pronome necessariamente no meio do verbo. Se o verbo estiver no futuro do presente do indicativo, lembrarei, ou no futuro do pretérito do indicativo, lembraria. Aí, como é que eu vou colocar? Eu vou pegar o lembrar, coloco o pronome no meio e depois eu vou pegar o final, lembrar-me-ei. Lembraria, lembrar-me e o final, ia. Aí não tem erro. Você pega o infinitivo, lembrar, lembrar-me-ia, lembrar-te-ias, lembrar-se-ia. É só você conjugar na forma simples e daí você colocar o verbo na forma pronominal. Lembrar-me-ei, lembrar-te-ás, lembrar-se-á. Lembrar-nos-emos, lembrar-vos-eis, lembrar-se-ão. Certo? Conjuga normalmente o futuro e coloca infinitivo, pronome e a terminação do modo e do tempo verbal. Tá? Atenção! O que é proibido fazer em termos de colocação pronominal? Iniciar a frase com pronome oblíquo-ato. Me liga depois, isso é coloquial. O correto seria ligue-me depois, ou liga-me, liga tu, ou ligue você, tanto faz. Ligue-me depois. É proibido fazer ênclise ao futuro do presente e do pretérito. Lembrarei-me, lembrarei-te, lembrarei-se. Não pode, tá certo? Lembrarei-o, não pode. Proibido o pronome vir depois do futuro do presente e do futuro do pretérito. E é proibido também a ênclise ao particípio. Se tiver um verbo no particípio, você colocar o pronome depois. Lembrarei-lhe meu endereço eletrônico, está errado. O correto aqui seria lembrar-me. Não, lembrar-lhe. Lembrar-lhe. Ele tinha enviado-me a documentação numa hora. Veja que soa muito estranho. Estranho, enviado-me. Não pode. Então, ele tinha me enviado. Ou então, ele me tinha enviado. Mas enviado-me não pode, tá? Segunda coisa para a qual eu chamo a atenção, o sujeito expresso sem palavra de atração, tanto eu posso usar a próclise, como eu posso usar a ênclise. Se tiver um sujeito escrito na frase e não tiver aquela palavra que obrigue a próclise, eu posso escolher. A secretária me ligou, correto. A secretária ligou-me, correto também. Por quê? Porque a frase tem um sujeito escrito, tá certo? Então, nessas duas condições, nós vamos ter tanto a próclise como a ênclise como corretos. Certo, pessoal? Então, aqui estão sintetizadas as principais situações da regra na condição normal. Agora, vamos ver como é que isso vai ficar na locução verbal e no tempo composto. Então, a gente vai ter ainda mais uma lousa, tá? Vamos lá, pessoal, para concluirmos agora. Como é que fica nas locuções verbais? O que seria locução verbal? O verbo auxiliar com o infinitivo, ou o verbo auxiliar com o gerúndio. Então, nós vamos ter aí três possibilidades. Pode vir antes do verbo auxiliar, eu lhe quero falar, correto. Depois do verbo auxiliar, quero lhe falar.
ou depois do verbo principal, quero falar, ler. Então pode ter as três coisas. Para o que eu chamo a atenção de vocês? Para este hífen aqui, ó. Quando ele vier depois do verbo auxiliar, necessariamente tem que haver um hífen. É errado? Eu quero lhe falar. Eu quero lhe falar. Então, ligado pelo hífen. No gerúndio, a mesma coisa, ó. Eu lhe estava falando, antes do verbo auxiliar. Eu estava lhe falando. Olha aqui o hífen de novo, ó. Separando. Eu estava falando-lhe, correto, tá? Então, nós vamos ter antes, depois do auxiliar com o hífen ou depois do principal. Tudo isso aqui é correto. E no tempo composto? O tempo composto é verbo auxiliar mais particípio. Então, eu falo lá, eu lhe tinha dado minha palavra, antes do verbo auxiliar. Eu tinha lhe dado minha palavra. Chama atenção outra vez aqui, que quando ele vier ênclise auxiliar, tem o hífen. Agora, eu tinha dado-lhe, isto daqui não existe. Ênclise a particípio é uma das regrinhas lá do é proibido. Certo, pessoal? Então, agora nós não vamos mais fazer assim. Ah, eu acho que aqui parece que fica melhor este ou aquele. Agora vocês têm as regras certinhas para saber quando usar um tipo e quando usar outro tipo de escolha. Próclise antes, ênclise depois, mesóclise, o pronome colocado no meio. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, agora na nossa aula em seguida, vocês poderão manifestar, poderão perguntar, eu erro isso, eu costumo errar isso, por que isso daqui está errado? Então, vocês poderão fazer a pergunta que acharem que precisam, tá certo? E em seguida, nós faremos os exercícios. Certo, pessoal? Beijo grande para vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.